Estamos de volta ao vivo, o encontro de confinamento da Scott Consultoria. E vamos agora ao tão aguardado debate ao vivo com os nossos palestrantes. Eles que estão em casa, estão no trabalho, estão distantes, mas conseguimos nos aproximar através da tecnologia de hoje e com isso estamos conectados para aprimorar mais, obter mais conhecimento. Então isso enriquece ainda mais esse debate e teremos aí como convidada especial para o debate a Lígia Pimentel, né? Ela que é médica veterinária, ela é diretora executiva da Agrifato e autora do livro Administre o Risco de Preços Pecuários, um guia prático para o RED de sucesso. Ela esteve conosco na sexta-feira passada falando sobre gestão de risco. Então, com isso, eu gostaria de dar boa tarde à Lígia, aproveitando, Raimundo, seja muito bem-vindo, Luiz Roberto, o Sandro, Fernando Junqueira e Arlan Marcos, todos muito bem-vindos novamente, só que agora ao vivo. Então, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui hoje à tarde. Bom, antes de iniciarmos as perguntas, por gentileza, nos enviem as perguntas, as dúvidas que vocês têm aqui na plenária, envie pelo aplicativo, certo? No menu Perguntas. E aí nós conseguiremos, então, aproveitar melhor esses pontos e trazer para os nossos debatedores. Bom, antes de iniciarmos, eu só pediria, vocês, tem tanta gente boa reunida, né? É um time de primeira linha, então nós pediríamos, são muitas perguntas que estão chegando, se vocês pudessem dar uma sintetizada e direto, para que a gente tente trazer um pouquinho mais de dúvidas dos nossos espectadores. Então, eu pediria apenas isso, essa questão das perguntas. Então, sem mais delongas, vamos iniciar com o Raimundo Godoy, por favor. Pergunta que nos chega, Raimundo, na sua opinião, o que alavancou o uso de ferramentas de gestão nas propriedades agrícolas? Por favor. Bom, boa tarde a todos. O que alavancou o uso de ferramentas de gestão foi a próxima fase do processo. Então, por exemplo, eu tenho uma criação, uma terminação de gado, confinamento. O meu cliente próximo, que é o frigorífico, ele evoluiu muito. Porque a sua demanda, quer dizer, o seu cliente, seja nacional ou exportação, cresceu muito também. Então, eu fui obrigado, pelo sistema, a aprimorar as minhas condições de trabalho. E outra coisa muito importante é o impacto ambiental. Eu não consigo crescer a minha propriedade e eu preciso crescer a minha produtividade. Ao crescer a minha produtividade, eu preciso também reduzir os custos. Então, quanto mais produtivo, eu consigo diluir custos fixos. Ao diluir custos fixos, automaticamente, o meu negócio fica rentável. Agora, dentro do negócio, do agronegócio, eu tenho um momento que eu sou vendedor, um momento que eu sou, que o meu cliente é exatamente aquele que tem a força, o comprador. Então, em ambos os casos, eu preciso ter ferramentas que aprimorem a minha gestão para que eu não tenha prejuízos, que eu elimine as minhas surpresas. Quer dizer, o meu negócio tem uma estabilidade crescente em termos da produção de resultado. Por essa razão, essa é uma das principais razões que eu tive que me aprimorar com as ferramentas de gestão. Perfeito, Raimundo, excelente, obrigado. Eu vou passar então agora uma pergunta para o Luiz Roberto. Nos chega uma pergunta aqui, Luiz Roberto. Qual o principal desafio superado pela Famosa no gerenciamento das operações complexas que o senhor destacaria? Olha, eu acho que o grande desafio que o meu setor tem, talvez o Cado não tenha tanto, é o gerenciamento da mão de obra. Nós somos uma atividade que gera muita mão de obra, chega a ser, na fruticultura, 2 pessoas por hectare, no meu caso é 1 pessoa por hectare, então eu que já plantei 10 mil hectares, cheguei a praticamente 8.500 pessoas.
Então, acho que esse acho que o grande desafio. Nós temos vários, né? Mas acho que esse é um ponto que é crucial numa empresa altamente geradora de mão de obra, você conseguir alinhar esses interesses desses milhares de seres humanos que têm seus próprios interesses, mas que no final tem que estar todos trabalhando numa finalidade só. Mas, assim, tentando trazer um pouquinho aqui para a questão do gado, sem dúvida nenhuma, que é o gerenciamento, o risco principal é você realmente conhecer o seu negócio nos detalhes para você ter um resultado positivo, porque eu sei que gado tem uma margem muito apertada. Então, gerenciar muito bem essa questão do custo para que você, no final, não seja tragado pela própria operação e, no final, você não ter um resultado positivo porque você acha que tem um custo e, no final, o custo não é aquele porque você não se aprofundou naquilo lá. Seriam esses 2 pontos que eu ressaltaria aqui. Excelente, Luiz Roberto, muito obrigado. Passando agora, Sandro, uma pergunta destinada a você. Na sua opinião, quais os principais desafios para uma boa gestão de pessoas nas empresas rurais? Por favor. Bom, boa tarde. Um dos grandes desafios que a gente pode salientar aí, de um modo geral, nas empresas rurais, por incrível que pareça, é o próprio dono. Este é o primeiro desafio. É o dono entender que ele é que faz a diferença do negócio. E que toda a estrutura, toda a empresa parte da cultura em que o dono estipulou. E ele atrai pessoas para o negócio dele que têm valores muito parecidos com o dele. Quanto maior essa empresa, por exemplo, as empresas aí do Luiz, aí, poxa, que são imensas, que tem um número muito grande de pessoas envolvidas, fica cada vez mais difícil de você entender os valores das pessoas que estão com você. Porque esses valores são os que são efetivamente as coisas que regram o comportamento de cada pessoa. E a cultura de uma empresa nada mais é do que aquilo que acontece quando ninguém está vendo. Esse é o grande desafio. É você, diante de um número grande de pessoas, entender o que eles estão fazendo, por que eles estão fazendo daquele jeito, quando ninguém está vendo. Então, o principal desafio para a gestão, para que as pessoas, para que um negócio seja sustentável ao longo do tempo, é o dono do negócio estipular que cultura ele quer e quais são os valores que ele não abre mão. Diante disso, você começa a ter pessoas muito próximas, igualzinho o Luiz falou, pessoas que vão estar no barco junto com você, remando para o mesmo lado. Esse é o primeiro passo e é esse que tem que ser vencido. Porque na maior parte das vezes, quando nós conversamos com as pessoas do nosso meio, do meio agro, e aí eu vou falar um pouquinho mais do meio agro, ligados à pecuária do leite, os donos acham que o problema são os outros, o funcionário, o consultor, mas nunca ele. Ele não é. Ele não precisa mudar. E o primeiro passo para a grande mudança, o primeiro passo para que a gestão seja eficiente, é o dono acreditar que, primeiro, ele tem total responsabilidade sobre o negócio dele. Segundo, ele tem autoridade. E que os valores que ele imputa naquele negócio de gestão, eles é que vão perdurar a vida inteira ao longo do seu negócio, independente de qual ele seja. Então, o maior desafio é nós realmente acharmos que temos que mudar. E a gente só muda, João, por um outro fator importante. É se a gente tiver um problema. Se a gente não tiver problema, pessoal, ninguém vai ao médico se não estiver doente. Se o dono ou se o negócio não tiver um problema claro, dificilmente a gente vai querer fazer mudanças que são normalmente as mudanças nos tiram da zona nossa de conforto. E o primeiro que tem que sair da zona de conforto é o dono, o proprietário do negócio. Muito bom, Sandro. Ótimo. Foco no dono. Muito interessante tua abordagem, hein? Muito interessante. Passando para o Fernando. Fernando, chega uma pergunta para você, por favor. Na sua opinião, quais são os principais itens que alteram de maneira substancial os custos operacionais, mas são dificilmente notados aos olhos do pecuarista? Quais são, por favor?
Boa pergunta. Acho que o principal é o uso de mão de obra, né? O pecuarista, a gente, no meio da operação, acaba, como eu digo, sempre tropeçando na pedra que está sempre ali. Então, é normal ter 5, 10, 15 funcionários na operação, a gente acaba assumindo isso como normal, quando, na verdade, você tem, muitas vezes, pessoas ou subutilizadas, né? Você poderia estar fazendo atividades que gerassem mais valor naquele tempo, e o pecuarista se acomoda. Esse é o primeiro ponto, acho que é o uso da mão de obra. E um outro ponto que também a gente vê muito no campo é ociosidade de equipamento e infraestrutura. Então, é comum a gente pensar, eu preciso ter uma pá carregadeira. E essa pá carregadeira está lá no confinamento para trabalhar 3 ou 4 horas por dia. De fato, você precisa dela, mas ela poderia estar operando 6 horas, 7 horas por dia. Assim. Então, a gente acaba se acostumando com alguns, vou chamar de conforto, né? De ter mais gente ou de ter mais equipamento do que de fato precisava. Mas eu preciso ter esse equipamento ao mínimo, mas esse mínimo não está sendo usado ao máximo. E a hora que você coloca custos de depreciação, eventualmente de manutenção, essa conta chega, né? E muitas vezes não é vista. Né? A gente não considera, por exemplo, a depreciação de um grande equipamento no teu custo operacional, e tá lá, esse dinheiro saiu do caixa, mas ele não está aparecendo na conta de resultado. Então, na minha visão, é subutilização de pessoas, equipamentos e instalações. Perfeito, Fernando, perfeito, claro, muito obrigado. Arlan, uma pergunta destinada a você agora, por gentileza. Quais os primeiros passos para começar a melhorar a gestão de dados nos sistemas produtivos? Por favor. Olha, a gente acredita que, primeiro, nós precisamos entender por que a ferramenta está sendo utilizada, né? Nós entendemos que um simples software de qualquer gestão para alguma atividade, ele é um simples meio de você implantar um gerenciamento, mas se você não souber o que fazer com a ferramenta, o que fazer com os dados, com os índices técnicos, ou, melhor dizendo, se nós não soubermos aonde nós queremos chegar, fica difícil arrancar corretamente. Então, a gente entende que as ferramentas de gestão existentes hoje são vastas, são amplas, nós temos oferta todos os dias de ferramentas milagrosas, mas a diferença é do ser humano que vai operacionalizar essa ferramenta e o que fazer com os números, isso que é o mais importante. Na suinocultura, a gente bate muito na tecla da produtividade, né? O máximo potencial produtivo de uma granja se alcança a partir do momento que você tem 100% da lotação respeitando as questões de bem-estar animal, mas, por exemplo, uma sala de maternidade na semana de parto, se ela tiver 100 celas parideiras para colocar 100 matrizes para parir, se tiver só 90 matrizes dentro dessa sala, eu estou deixando de faturar 10 salas. Então, o máximo potencial produtivo começa lá no alvo de cobertura e assim eu consigo fazer meu planejamento de quantos animais eu terei no ano, no mês e assim por diante. Mas a ferramenta de uso só é válida se a pessoa, se o profissional, o técnico, o produtor, aquele colaborador, o gerente de granja, aquele cara que faz o acompanhamento do manejo essencial, souber por que ele está anotando, por que ele está digitando e o que vai ser feito com esse número. A gente acredita muito nisso. Ótimo, ótimo, Arlan. Muito obrigado, ótimo. Lígia, por favor, quando nós vemos todos esses exemplos de sucesso de gestão em áreas distintas trazidas pelos nossos palestrantes, na sua visão, como é que fica inserido, como é que fica posicionada a gestão de risco? Por favor, Lígia. Obrigada pela pergunta. Ela é uma cereja do bolo, né? Tudo isso que foi discutido aí é a massa do bolo, o recheio, o pão de ló, né? Cobertura. E a gestão de risco de preço, ela entra como a cereja do bolo, né? E por isso, entre outros fatores, que eu acho que é muito importante aqui, eu vou falar também, mas entre outros fatores, por isso, esse é o motivo que ela é tão esquecida no Brasil, né? Mas eu acho que tem o mais importante, que acho que inclusive foi falado aqui,
que é o acompanhamento dos custos, o conhecimento profundo aí dos números da sua propriedade. Eu acho que vem aí adicionalmente também a tomada de responsabilidade por tudo que acontece lá dentro. O gestor, ele é um capitão de um navio, né? Ele não precisa fazer tudo, mas ele precisa comandar tudo, ele é responsável pela cultura da empresa. A gente falou aqui agora há pouco. E isso também é muito importante. Então, a partir do momento que ele conhece os números e ele se responsabiliza pelos números, ele é capaz de mudar as coisas. E tem uma coisa muito interessante aí, que quando você conhece a empresa por dentro e conhece os números dela, isso te capacita para tomar decisões racionais, né? E não emocionais. E quando a gente toma decisões racionais, que a gente consegue fazer uma gestão de risco de preço eficiente. Porque ninguém sabe o que vai acontecer amanhã com os preços. A gente faz análise, projeta, mas, por exemplo, esse último evento recente aí, sanitário, o Covid, a pandemia, totalmente imprevisível, ninguém sabia que isso ia acontecer. Na pecuária, isso não atingiu aí de maneira contundente os preços. Nós passamos na pecuária de corte praticamente incólumes, mas quando você olha o preço do frango, por exemplo, deu um rebound, né, deu aquela queda, depois subiu de novo, e o suíno também. Então, a gente teve uma sorte aí, mas foi um evento imprevisível. Então, ficar achando que vai acontecer com o preço amanhã e esperando é sempre um risco. Então, a gestão de risco de preço, ela entra como cereja de bolo, mas ela não é menos importante, principalmente em um momento em que a gente vai afunilando cada vez mais a necessidade por eficiência para se manter vivo, né? E a pressão no fundo do funil, na base menor do funil ali mais estreita, ela é maior. Então, cada pequeno ganho que a gente consegue promover em diferentes setores da propriedade, ele é uma grande vitória na linha final de resultado operacional. E acho que é aí que está o grande pulo do gato da gestão de risco de preço. Senão eu vou até mostrar o livro aqui, ó, fazer um jabazinho. Nosso livro aí, foi uma grande vitória, que a gente ia fazer o lançamento do livro no evento da Scott presencial, não foi possível, né? Não estou mostrando o livro para vocês. A nossa ideia é trazer educação a respeito do assunto, porque tem muito desconhecimento. Não é um assunto simples, precisa de um pouquinho de dedicação, mas ele tem se mostrado cada vez mais necessário, porque a gente está trabalhando com tempos de volatilidade enorme, muita imprevisibilidade política, né, econômica, e todo o segredo está dentro da gestão. Tudo que os colegas aqui falaram, acho que se complementa nessa lição aí, em transformar decisões emocionais em racionais, através do conhecimento da propriedade. Muito legal, Lígia. Parabéns pela publicação, sucesso. Muito bom. Vamos passar aqui, chegou uma pergunta para o Raimundo. Raimundo, por gentileza, é possível ter ambição em qualquer organização? Uma pergunta muito interessante. Tem um filme muito interessante que a gente precisa ver estudando, que é A Fome do Poder, tá? A vida do criador do McDonald's, Ray Kroc. Ele é um cara fracassado, e quando ele encontra aquele processador de hambúrguer lá na Califórnia, ele muda radicalmente sua maneira de pensar. Quer dizer, ele tem uma grande ambição. A ambição é que nos move. Quer dizer, a ambição é querer mudar de patamar. É querer ter um futuro infinitamente melhor do que o nosso presente. Então, nós hoje, quer dizer, de onde vem esse estudo da ambição? Quer dizer, desde 2003, que nós temos projetos ali nos países como Holanda, Bélgica, Suíça, nós temos projetos ali em Luxemburgo. Então, desde 2003 nós temos projetos ali. E como que eles trabalham? Como que eles tocam os seus negócios? Não existe nada escrito, mas eles têm uma grande ambição. Países como a Holanda, por exemplo, Luxemburgo, são as pessoas do mundo, eles têm uma grande ambição de ser cada dia melhor. Então, ao trazer isso para o Brasil, quer dizer, nós como prestadores de serviços, levando e trazendo conhecimento, nós começamos a pesquisar essa questão da ambição e descobrimos que a gente tem que buscar um patamar diferente. Em todos os negócios, seja do ponto de vista pessoal, seja do ponto de vista empresarial. Então,
Então, se nós não tivermos algo que nos move naquele negócio, é preferível sair dele, buscar outro negócio. Porque aquela máxima, né, do Einstein, se eu fizer sempre do mesmo jeito, né, como é que eu posso esperar um resultado melhor? Então, qual a alavanca que eu tenho? É pensar como colocar o meu negócio em outro patamar. E, para isso, o primeiro passo é ter uma ambição. Muito bom, obrigado, Raimundo, mais uma vez. Passamos a próxima pergunta para o Luiz Roberto. Por favor, Luiz Roberto, considerando as questões logísticas, políticas e burocráticas, qual seria o grande entrave para a expansão do agronegócio brasileiro? Eu vejo que o maior problema que a gente tem hoje é a questão da logística mesmo. A burocracia no Brasil, ela realmente é um problema seríssimo, existe. Eu acho que há um distanciamento muito grande entre Brasília e aquelas pessoas que legislam ou que estabelecem procedimento de fiscalização com o Brasil real, que fica distante de Brasília. Então, esse abismo acaba atrapalhando a nossa vida. Mas esses são problemas que você precisa de vontade política para solucionar. E isso a gente tem conseguido, as associações, as federações de agricultura, né, a Confederação Nacional da Agricultura, cada vez mais a gente tem conseguido avançar nesse sentido, porque você não precisa de recurso financeiro para isso. Então, ele é, teoricamente, menos difícil, tá? Óbvio que o setor produtivo, os empresários têm que estar mobilizados, não tem que ficar só reclamando e não se movimentar, não pressionar nossos deputados, nossos congressistas a trabalhar a nosso favor, a favor do setor produtivo, que, portanto, estaríamos trabalhando para o Brasil como um todo. Estamos dando exemplo agora da reforma tributária. Se a gente não ficar lá em Brasília agora, nesse momento, direto, o que sair de lá, certamente vai ser para piorar a nossa situação. Mais complicado para dar imposto e uma carga tributária maior. Tá? Agora, por que a logística é pior? Porque a logística, ela depende não só da vontade política, de você fazer ela acontecer, mas depende de recursos financeiros, que hoje nós estamos numa situação no Brasil com um déficit fiscal que já era grande, em torno de 150 milhões, e o governo fazendo um esforço tremendo para baixar isso para próximo de zero, mas veio a pandemia. Com a pandemia tem que se aumentar o gasto, principalmente a questão da saúde, e reduziu a receita por conta da redução da atividade econômica. Então, o nosso combo explodiu. E aí isso dificulta demais você conseguir tirar do papel os projetos, a não ser que isso seja feito com iniciativa privada. E para isso tem que ter uma série de estudos da viabilidade econômica, viabilidade financeira. Então, realmente, é o mais complicado. Mas eu não tenho dúvidas também que cada vez mais assim, a gente nota que ferrovias estão vindo, ramais que poderão ser privatizados, porque o seu volume de transporte vai ser viável financeiramente. Então, temos que abrir para investimentos estrangeiros, construtoras de fora. Agora estamos com problema para nossas empreiteiras, aí, todas paralisadas por conta dos escândalos que nós tivemos. Então, abra para vir construtora chinesa, americana, europeia, que tem know-how, que sabe fazer ferrovia, sabe fazer hidrovia, sabe fazer rodovia de uma forma mais barata e mais eficiente. Então, acho que esse é o grande problema, mas também existe solução. Mas a gente tem que estar lá pressionando o governo para que ele os faça. Obrigado, Luiz Roberto. Passando para você, Sandro, mais uma pergunta que nos chega. Sandro, qual é o principal reflexo de uma boa gestão de pessoas dentro de um sistema de produção pecuário? Olha só, tudo isso vai culminar em você ter aquele resultado que a gente realmente acha que seja o melhor ou aquele que a gente gostaria. Isso está dentro do nosso sonho, aquele sonho do agropecuarista em ter tantas arrobas por dia, por ter tantos nascimentos ao ano, ou por ter tantas fêmeas paridas ao ano, se for na suinocultura, ou ganho diário da agricultura. Isso tudo é resultado, é final. Se a gente, nós podemos estabelecer metas para que a gente, ou seja, essa meta é a nossa ambição, que nem o Raimundo falou, dentro do negócio, olhando uma parte técnica. Então, eu tenho uma meta, eu tenho uma ambição, mas ela não se concretiza porque simplesmente nós
passamos ou alinhamos uma meta, uma expectativa do nosso negócio, ou porque simplesmente nós tivemos a ambição de alcançá-lo. Não passa por isso. Passa, basicamente, pelas tarefas que as pessoas realizam todos os dias. O conjunto destas tarefas que elas realizam todos os dias, o resultado final dela é o boi que engordou mais, é o número de parição que eu aumentei, é o volume de leite que eu tirei da minha vaca, é o número de matriz, é o tamanho, a quantidade de melão que eu tenho, não importa o que seja, mas são as tarefas que realizam no dia a dia. Então, uma boa gestão foca principalmente em que as pessoas executem o trabalho da forma mais fácil possível. Uma boa gestão que foca na facilitação do trabalho das pessoas, cada vez que cada pessoa trabalhar de uma maneira fácil, ela passa a fazer de uma maneira melhor. Toda vez que ela fizer aquele trabalho de uma maneira melhor, que ela não precise ter retrabalho, esse trabalho passa a ser feito de uma maneira mais rápida. Toda vez que eu fizer algo de uma forma mais rápida, com os mesmos recursos, de uma maneira melhor, esse produto final se torna mais seguro e mais barato. Ou seja, o reflexo da boa gestão, da pessoa que atendeu ao bezerro, que acabou de nascer, o reflexo de curar o umbigo deste bezerro se dá ao final de X tempo, quando eu coloquei ele lá no matador. Quantas arrobas ele rendeu, qual foi o rendimento de carcaça, qual foi a cobertura de carcaça que esse animal teve. Ou seja, finalmente, depois de 24, 36 meses, do tempo que for levado para bater, começou naquela tarefa. O reflexo da boa gestão está nisso, em você atender a pessoa que está trabalhando para que ela execute as coisas da maneira mais fácil possível. Tudo aquilo que nós complicarmos para as pessoas, a chance do resultado não ser o esperado é muito grande. E as pessoas têm a execução no nível pequeno, não é no nível grande. É lá no nível de olhar a vaca que está parindo. Antes disso, olhar qual novilho está no cio para fazer a cobertura. Como eu faço essa cobertura do animal para que ela emprenhe com uma única dose de sêmen? Como que eu faço para que esse animal pare, crie e eu não perca bezerro? Como que eu faço para cuidar desse bezerro para que ele se torne um boi, um animal que quando eu for abater, dê suas 20 arrobas ou mais, utilizando a menor quantidade de comida possível? Esse é o reflexo da gestão. Se vocês querem ter resultados, não fixem no resultado, fixem o olho na atividade, no dia a dia. Isso é o que faz chegar lá. Esse é o recado. Perfeito, Sandro. Muito obrigado. Excelente. Chegando uma pergunta aqui para Lígia. Lígia, na sua opinião, qual é o maior receio do produtor para o uso de ferramentas de gestão de risco? Aí, Lígia, infelizmente, como é reta final, nós temos 1 minuto e meio. Então, por gentileza, agora, qual seria a sua opinião sobre isso? Por favor. Minha opinião é que a maior dificuldade do produtor, normalmente, é ele sentar em cima da decisão e ter que arcar com o risco de travar o preço e o preço continuar subindo. E aí ele acaba se abrindo para uma queda, se permanecendo aberto para uma queda. Essa é a maior dificuldade. Perfeito. A Lígia foi bem sucinta, ainda sobrou um tempinho. Sobrou tempo, Lígia. Obrigado, viu? E as perguntas chegando aqui, eu já vou endereçar essa aqui, então, para o Fernando agora. Fernando, e eu vou pedir também para você rapidinho, que ainda dá tempo, viu? Tem uma pro Arlan ainda, mas vamos lá. Fernando, quais as diferenças no custo operacional na terminação em pasto e em confinamento? Qual o peso desse custo na arroba produzida? Eu sei que é bem ampla, mas, por gentileza, 1 minuto para você. Olha, é bem amplo, mas em confinamento esse custo operacional gira em torno de 15, 20, 19% da arroba produzida mais ou menos, né? O custo operacional do confinamento, ele é mais alto do que o custo a pasto, porque obviamente você envolve muito mais equipamento, muito mais gente, muito mais operações, né?
Por outro lado, a gente tem que lembrar que no custo a pasto você deve ter uma remuneração sobre o uso da terra, né? Que seria um arrendamento por cabeça-dia. E, em geral, nas operações mais eficientes de confinamento, a gente tem um custo que se aproxima muito, se eu contar o operacional do confinamento, né? E contar um custo a pasto com a remuneração da terra, né? Eu acabo que esses dois fatores, eles empatam. De maneira geral, está aí, eu diria que uma boa operação hoje de confinamento vai ter abaixo de 15% da roupa produzida englobando os custos operacionais, os médios vão estar entre 15% e 20%, e se eu tiver mais de 20% da minha roupa como custo operacional, aí eu tenho que rever meus processos, minha gestão, porque eu tenho algum probleminha para ajustar. Fernando, muito obrigado. Você conseguiu fazer no tempo, deu o recado, respondeu diretamente a pergunta, parabéns. Então, infelizmente, nós ficamos sem responder várias perguntas, mas muito obrigado novamente a todos vocês pelo tempo, pela apresentação, pelos dados, pelo conhecimento que nos trouxeram hoje. Muito obrigado, até uma próxima. Nós agradecemos novamente aos palestrantes, a contribuição de cada um deles aqui, que foi excepcional. E o nosso próximo passo agora são as trilhas do conhecimento. Então, saindo agora da plenária, atualizem a página com Ctrl F5. Aproveitem a oportunidade que vocês terão para interagir através do chat ou mesmo através de videochamadas com os demais presentes na sala. Cada trilha tem a duração de 30 minutos, ou seja, vocês poderão participar de 3 trilhas nesse período. Terminando uma, é só partir para outra trilha.